2 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria de Deus, a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu em todas as suas cartas, da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, para também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guarde-se para que não seja levado pelo erro dos que não têm princípios morais, nem perca a sua firmeza e caiam. Verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por estarmos diante da sua palavra. Somos gratos ao Senhor por esse privilégio. Nos ajude a compreender esse texto, aquilo que o apóstolo Pedro escreve à tua igreja, que serve para nós, sempre servirá para a sua igreja, sempre será uma realidade. Não importa os anos, não importa o tempo, Senhor. A sua palavra, ela é atual, ela é real, ela é verdadeira. Nós oramos e te pedimos, abra a nossa mente, abra os nossos olhos e o nosso coração para receber o Evangelho que transforma mente, que transforma vida, que nos transforma à imagem do seu Filho amado Jesus. Nos ajude, Senhor, ajude os meus irmãos a entenderem, a discernir aquilo que estamos vivendo e andarmos segundo a tua palavra, pois esse é o nosso maior desafio. Essa, Senhor, é a nossa missão, é perseverar na verdade, perseverar na palavra, perseverar nas suas promessas, perseverar naquilo que já está escrito, decretado pelo Senhor, Criador do céu e da terra. É nisso que nós devemos andar, mas nós precisamos ser alertados, despertados, ser acordados, Senhor, sair da mornidão. Faça isso hoje, essa manhã, em nossa vida, na tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, Pedro estava preso em Roma e praticamente quase decretado a ser morto por Nero, a autoridade romana. E antes dele ser morto, o que ele faz? Escreve essa carta à igreja da Ásia como forma de despedida. Ele já estava aqui se despedindo, ele sabia que ele ia ser morto. Então ele escreve essa carta para encorajar a igreja, para fazer com que a igreja não perdesse a fé, a sua promessa, ao qual foi recebida pelo próprio Senhor Jesus, a continuar a se empenhando, a dedicar a sua vida no Evangelho. E o que Pedro está aqui diante? Pedro está diante de uma igreja que estava sendo enganada, uma igreja que estava ouvindo o Evangelho distorcido. Por isso que ele diz aqui que esses homens que distorcem a palavra fazem isso para a sua própria destruição. Então nós vemos uma igreja que estava ali ouvindo o Evangelho, mas na sua distorção.
que é o que o diabo mais faz nos nossos dias. Ele distorce a palavra. E pessoas que fazem isso, fazem para a sua própria destruição. Então Pedro escreve para essas igrejas, que enfrentava essa realidade. E a intenção de Pedro é que os irmãos não deixassem de crescer na natureza que eles receberam, que é a natureza de Cristo Jesus. Dizendo, olha, vocês precisam continuar a andar, a viver naquilo que receberam de Cristo, que é a natureza de Jesus. Vocês não podem desanimar, vocês não podem desfalecer, vocês não podem perder essa natureza que vocês receberam. E também a promessa que vocês receberam. E qual é a promessa? A promessa que Jesus voltaria para buscar o seu povo. Só que infelizmente, alguns irmãos estavam perdendo essa esperança. E nós vamos ver isso na sua segunda carta. Eu não tenho tempo para entrar, mas eu quero aqui dar a introdução. Os irmãos estavam perdendo a esperança. Estavam perdendo a expectativa na volta de que essa promessa se cumprisse nos seus dias. Então eles foram desfalecendo, eles foram desanimando, eles foram praticamente voltando atrás da sua velha vida. Então Pedro alerta aqueles irmãos, porque conforme eles foram desanimando, conforme eles foram sendo afetados por essa fala desses mestres, de que Jesus não voltaria, de que se passou muito tempo, ele não vai, ele se esqueceu de nós, afetava a vida de como aquela igreja vivia, de como aqueles irmãos viviam. Então Pedro escreve com a intenção de despertar aqueles irmãos, de dizer para aqueles irmãos, irmãos, continue a viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida frutífera e longe do engano. Então, irmãos, Pedro sabia que aquela igreja estava sendo enganada. Pedro sabia que aquela igreja estava sendo manipulada pelos falsos mestres, ensinando um falso evangelho, dizendo, cadê Jesus? Que é praticamente uma realidade que nós vemos nos nossos dias. Cadê Jesus? Cadê o seu Senhor? Ele não prometeu que vai vir buscar vocês, que buscará o seu povo. Cadê Ele? Então Pedro escreve aqueles irmãos dizendo, irmãos, não se desfaleçam. Lembre-se que aquele que criou todas as coisas não falhará em cumprir a sua promessa. Deus não falha, irmãos. Se Ele diz, Ele vai fazer. O que Ele disse, Ele vai cumprir. Então, as coisas que acontecerão no céu e na terra, hoje, irmão, é uma promessa que vai se tornar realidade. Mas até aquele dia chegar, Pedro diz para aqueles irmãos, irmãos, vocês precisam estarem atentos, vocês precisam estar vigilantes, vocês precisam estar ligados. Ligados a quê, pastor? Atentos a quê? Vamos para o verso 14? Vamos para a palavra de Deus. E ele diz no verso 14, portanto, amados irmãos, quando esperam essas coisas, presta atenção aqui, que coisas são essas? Lembra do contexto. O dia do Senhor, o dia da sua vida, o dia da sua vingança, o dia que Ele virá e fará justiça, o dia que a terra vai sofrer as consequências, as pessoas, o ímpio será destruído. Então aqui ele começa um pouco antes, lá do verso 1 até o verso 10, 11, ele fala das coisas que vão acontecer. O céu vai desaparecer, vai haver um estrondo, elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que há nela será destruída, desnudada, exposta. Então, ele está falando aqui, portanto, amados irmãos, enquanto esperam essas coisas, ou seja, essa promessa que é uma realidade, que vai acontecer, essa promessa de que o dia do Senhor virá, de que Ele vem fazer justiça, enquanto vocês, igreja de Jesus, esperam esse dia. Quem espera a volta de Jesus aqui? Todos nós. Irmão, você tem que ter essa expectativa no teu coração. Esperamos a volta de Jesus.
Esperamos a volta do nosso Senhor. Esperamos Ele vir fazer justiça. Então, enquanto nós esperamos essas coisas, a vinda do Senhor, o cumprimento da sua promessa, de buscar a tua igreja, Ele diz, vai lá para o texto, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Irmão, presta atenção. Nós falamos aqui nos últimos meses, estamos batendo muito forte sobre a questão de discernir os dias que estamos vivendo. Então nós abordamos muito sobre os últimos dias. Então eu acredito que Deus, por meio do seu Espírito, está direcionando a tua igreja. Eu estava conversando com o Kleber, juntamente com a pastora. Nós não queremos ser uma igreja alarmista. O que é uma igreja alarmista? Vê sinais, já começa a marcar a volta de Jesus. Não é esse o propósito. Então hoje, se você olhar na internet, você vai ver vários homens, pastores, que agora estão aí, né, nunca falou sobre a vida de Jesus, nunca falou sobre a volta, nunca falaram sobre... Agora existe um monte de profeta escatológico. E aí isso faz com que comece a se levantar esse argumento de que Jesus está voltando. Irmão, isso já é uma realidade para nós, desde quando a terra foi formada. Deus já tinha preparado esse plano. Então não é algo novo. Para nós, devemos viver essa realidade todos os dias de que Jesus vai voltar, amém? O problema é que a gente só lembra isso quando vem os sinais, né? Quando vem guerra, a gente, opa, Jesus está voltando. Aí não. Então imagine para quem viveu na Primeira Guerra Mundial. Imagine para quem viveu na Segunda Guerra Mundial, os crentes daquela época. Imagina na época de Hitler, que matou mais de 14 milhões de judeus. Você olhando para aquilo e fala, não, Jesus está aí. Então, irmão, todo o tempo da história da humanidade, houve várias guerras, houve vários sinais. Então, esse não será o último, ou pode ser o último. Mas não são essas coisas que devem nos guiar apenas agora ter esse entendimento que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e ponto final, irmão. Acabou. E o problema é que a gente só lembra-se dessas coisas quando acontece o que nós estamos vivendo hoje. O ataque sobre Israel. Porque a nação de Israel é o relógio de Deus. De fato, Paulo diz em Romanos capítulo 9, 10 e 11, de que Israel tem algo com Deus. Deus tem uma promessa para Israel. Os olhos da maioria do povo judeu estão vendados, porque Deus assim quis. Para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. Então, irmão, Deus colocou uma venda nos judeus, para que nós pudéssemos ser enxertados na promessa de Deus. Então, essas vendas vai ser tirada. O povo judeu vai crer que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus deles. E quando eles começarem a entender isso, irmão, aí você se prepara. Porque o tempo do fim será próximo. Mas ainda a venda não foi tirada. Então existem coisas que ainda vão acontecer, precisam acontecer. E a igreja precisa estar atenta. Então o nosso papel, irmão, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Aqui não é ser alarmista, não é ser extremista. É estar atentos, é estar vigilantes. Amém, irmãos? Os dias são maus e tende a piorar, é uma realidade. Mas isso deve nos manter alertas. Como nós aprendemos, a nossa confiança, semana passada, está onde? Está em Deus. Então nós devemos descansar nisso, em saber que nós podemos confiar em Deus, que está no controle de toda a história. Mas isso não quer dizer também que eu e você não devemos ter responsabilidade, que eu e você devemos baixar a nossa guarda. Não, irmão. Confiar em Deus não significa, eu preguei semana passada, que agora a gente fica sentado numa cadeira da igreja, esperando que Deus resolva todas as situações, a sua promessa, e a gente fica aqui sentado. Não, nós temos responsabilidades, e nós precisamos nos posicionar como soldados de Cristo. Então, em tempos de guerra,
a gente não baixa a guarda, irmão. Você viu o que aconteceu com Israel, né? Não esperavam a invasão dos palestinos e eles invadiram pelo sul. Não tinha ninguém estava pronto, preparado para impedir a invasão dos palestinos, o grupo terrorista, porque nem todos os palestinos são terroristas, apesar de que o muçulmano que segue o Alcorão, eles têm no seu ensino que nós, que não vivemos a realidade do Alcorão, somos infiéis. Então, por mais, irmãos, que nós entendamos que os palestinos, muçulmanos, e tem palestinos também cristãos lá, vivendo lá, eles não são na sua maioria terroristas, mas a sua religião diz que quem não serve Maomé, que quem não serve o Deus dele é infiel. E no seu Alcorão é ensinado de que o infiel, ele é morto. Por isso que aonde eles vão, eles destroem tudo e todos. Estamos vendo levantar na França muçulmanos, estamos vendo nos Estados Unidos, estamos vendo na Alemanha os muçulmanos se levantando, a ira se levantando. É como os assírios, é como os babilônicos se levantando para perseguir o povo judeu. Sabe o que eles estão fazendo hoje? Eles estão marcando nas casas o símbolo, a estrela de Davi, para dizer para os muçulmanos: aqui existe uma família judia. Ou seja, eles estão sentenciados à morte. E isso não é só o povo judeu, irmão. Então, olha a realidade que nós estamos vivendo, olha as coisas que nós estamos vivendo. E o que eu quero trazer com isso? Medo? Não. Eu não quero trazer medo ao seu coração. Eu quero que você entenda que nós não devemos baixar a guarda, deixar de vigiar. Porque mais de 1000 pessoas foram mortas em Israel, porque os soldados não estavam vigilantes. Tão não estavam que quando eles invadiram Israel, eles foram mortos. Isso deve deixar uma lição para nós, igreja, a não baixarem a guarda. Paulo diz, lá na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quando disserem paz e segurança, se preparem, estejam atentos. Então, para o cristão, para a vida cristã, não existe aquela estabilidade de uma vida pacata, de está tudo bem, está tudo certo. Não, irmão. O sofrimento, a vida, a caminhada cristã é uma vida de luta, é uma vida de batalha, é uma vida de guerra. E isso deve nos dar esse posicionamento que nós não devemos baixar a guarda. Amém, igreja? Soldado não baixa a guarda. É estar atento, é estar sensível à voz de Deus. E nós estamos presenciando isso. Uma nação que não se preparou, que não estava atenta, foi invadida. E assim é a vida do crente. A qualquer momento o inimigo, o que a Bíblia diz? Anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. E que oportunidade é essa? Quando nós baixamos a guarda. Que oportunidade é essa que o inimigo espera? Quando nós estamos ali, pacatos, tranquilos. Aí vem o inimigo e faz o que fez com Israel. Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo uma analogia para vocês entenderem a seriedade de que o que é viver um cristianismo, irmão. Ele está ali, ao derredor, todos os dias, esperando uma oportunidade. E essa oportunidade não pode ser dada por nós. Essa oportunidade não pode ser uma realidade na nossa vida, irmão. E é isso que Pedro escreve a essa igreja. Dizendo, irmãos, vocês não podem baixar a guarda. Jesus disse isso no seu sermão escatológico. Mateus 24, a gente fala muito dos sinais, né? Sinais, 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 sinais. Mas o que Jesus quer ensinar em Mateus 24, irmão, presta atenção aqui. Não é os sinais, apenas os sinais. O que Jesus quer ensinar em Mateus 24, no seu sermão escatológico, a principal coisa está lá no verso 42, Mateus 24, 42, ele diz, portanto, diante de tudo isso que vai acontecer, vigiem. Então o que é mais importante? Não é os sinais, não é o falso evangelho. O que Jesus quer nos ensinar diante de tantas dessas coisas é, vigiem.
que é o mesmo significado de estarem alertas. Irmãos, muitos cristãos estão vendo tudo que está acontecendo no mundo, está assustado, está todo mundo desesperado, parece que não ouve mais falar, é todo mundo com medo, passando mal. Conversei com pessoas que passaram mal de ansiedade, olhando o vídeo, olhando os desastres, aquelas crianças que foram mortas. Irmão, pare de ver essas coisas. O que nós precisamos entender é estar vigilante, não com medo. O medo não pode dominar o nosso coração, amém, irmão? É estar vigilante, confiando naquele que guarda a nossa vida. O Senhor guarda a nossa vida. Então, isso nos tira todo o medo, mas isso não pode tirar uma responsabilidade nossa, que é estar alerta. Então, Jesus está dizendo, irmãos, vigiem. O mais importante é o vigiar. Então, irmão, nós precisamos parar de focar naquilo que Jesus não quer que a gente foque, que é nos sinais. A mensagem central do sermão escatológico é: vigiem. Vigiem para quê? Para não ser pego de surpresa. Por que Jesus pede para a gente vigiar? Para não ser pego de surpresa. Faz aí uma alta análise na sua vida. Os momentos que você não vigiou, os momentos que você não deu atenção, foi o momento que você caiu, o momento que você falhou, deixou de vigiar, falhou, errou, caiu. Então a nossa vida é uma vida de vigilância a todo momento. Para quê? Para não ser pego de surpresa. Então a mesma preocupação de Jesus foi do apóstolo, e deve ser a nossa, meu irmão. Parem de olhar para os sinais, começa a olhar para você, o tempo que estamos vivendo, e começar a fazer uma autoanálise de como está a nossa vida com Deus, como nós estamos vivendo. Quantos cristãos estão almejando a volta de Jesus, o dia da sua vingança? Mas, irmãos, nós devemos fazer uma pergunta para nós. Estamos almejando que Jesus volte, estamos almejando a volta dele, que ele venha, que ele faça justiça. Tudo que a gente está vendo aí, as catástrofes, as desgraças, a gente fala: vem Jesus, Maranata, a hora vem, faz justiça, acaba com essas guerras. Mas a gente deve nos perguntar essa manhã: será que eu estou vigilante? Será que eu estou atento? E é debaixo dessa realidade que Pedro escreve. Enquanto esperamos essas coisas, ele diz: empenham-se. Empenham-se para quê? A palavra empenhar-se significa se esforçar. E o se esforçar para quê? O texto diz: para ser encontrado por ele. Ele quem, irmãos? Jesus. Então presta atenção. Vou repetir. Jesus está falando, o apóstolo Pedro está falando, falou: olha, o dia dele é uma realidade, é uma certeza, ele virá, ele voltará, vai fazer justiça e vai buscar a tua igreja. Só que o que nós devemos fazer? Portanto, amados irmãos, enquanto esperam essas coisas, empenham-se. E empenhar é se esforçar. Porque tem muito crente que está ali, ai, volta, mas está se esforçando. Se esforçando para quê? Vamos para o texto. Ele dá 3 adjetivos aqui no texto. Primeiro, se esforçando para ser encontrado por ele em paz. É isso ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para você que está pedindo que Jesus volta logo. A palavra paz aqui significa sem inimizade, sem discórdia, sem ressentimento, sem rancor, sem mágoa. Então nós estamos pedindo que Jesus volte, estamos pedindo a volta dele, que ele venha e faça justiça. Mas será que eu e você estamos nos empenhando para ser encontrado por ele em paz? E paz, irmão, aqui no texto não se refere apenas a paz que Paulo diz que agora, mediante o sacrifício de Cristo, a fé em Jesus, agora há paz, o muro da inimizade caiu. Não é apenas a paz entre nós e Deus, mas também é a paz entre nós e os nossos irmãos e as outras pessoas.
Porque tem muita gente que diz assim: ah, não, tá tudo certo com Deus, não, tá tudo certo, eu confessei meu pecado para Deus, eu confessei. Não, irmão, nós ferimos pessoas, nós machucamos pessoas, nós guardamos ressentimentos, nós guardamos mágoas, nós causamos muitas vezes discórdia, que não deveria, causamos inimizade. E o que Pedro está dizendo aqui não é uma paz apenas entre nós e Deus, mas é entre nós e o nosso próximo. Então empenham-se para ser encontrado por Ele em paz. Não é em paz no sentido de que, eu e Deus. Agora eu creio nele, está tudo certo, mas tem ressentimento, mas tem causa discórdia, mas tem mágoa, guarda rancor, guarda a falta de perdão. E Pedro está dizendo para essa igreja: irmão, empenham-se para ser encontrado em paz. Ser encontrado em paz, irmão, é ter uma consciência limpa, um coração limpo. Se você não estiver com o coração limpo, com a consciência limpa, se você não estiver em paz com Deus e com o seu irmão, isso é um perigo para você. Quem está entendendo? É um risco para você. Mas eu creio em Jesus, eu não preciso de obras para ser. Tudo bem, nós entendemos isso, não precisa de obras, é crer em Cristo Jesus. Mas, irmão, nós temos uma jornada, uma vida, uma trajetória para viver, e no meio dessa trajetória a gente fere, a gente é ferido, a gente guarda, a gente leva, a gente causa, às vezes os nossos traumas nos faz ser pessoas que causam inimizade, mágoas um no outro, na forma de falar. Quantos crentes você conhece que feriram você? Uma palavra, uma ofensa. Quantos crentes que você conhece que causaram inimizade, discórdia? Então nós, irmãos, infelizmente não estamos imunes disso. E nós precisamos entender de que ser encontrado por Deus em paz é ter uma consciência limpa. Porque tem muito crente que ainda guarda mágoa, tem muito crente que ainda guarda ressentimento, tem muito crente que é rancoroso, tem muito crente que ainda não perdoou o seu irmão. Então Jesus, irmão, está esperando que eu e você sejamos encontrados em paz, livre dessas coisas, consciência livre, um coração livre, um coração em paz. É onde você olha para você e olha para as pessoas que estão à sua volta e diz: eu não tenho ressentimento de ninguém, eu perdoei quem foi que me feriu. Aquela pessoa é minha amada, é meu amado. Mas meu pai, minha mãe é meu amado, é minha amada, não tem ressentimento. Mas a sua irmã e o seu irmão, eu não tenho nada, está livre, a gente está resolvido. A gente sentou, a gente conversou, chorou, se perdoou. Hoje somos livres. A minha consciência está em paz e o meu coração está em paz. E é isso que Deus quer de nós, empenhar-se para ser encontrado por Ele em paz. Tem paz em você, irmão? Ou tem inimizade? Ou tem mágoa? Ou tem falta de perdão? Porque se tiver, não pede a volta de Jesus não, porque isso pode afetar a sua salvação. Vamos para o texto? Segundo adjetivo, ele diz: encontrado por Ele imaculado. Então você que está clamando a volta de Jesus, nós igrejas que estamos declarando a volta de Jesus, Ele está dizendo: empenham-se para ser encontrado por Ele imaculado. A palavra imaculado significa uma pessoa que não se mistura com coisas imorais. Irmão, quais são as coisas que você tem vivido? Aonde você tem andado? O que você tem feito? Quais são suas amizades? O que você tem visto? O que você tem colocado diante dos seus olhos? Quais são as suas amizades? Aonde você gasta o seu tempo? Quais são essas coisas que você tem vivido e andado? Porque alguém imaculado é alguém, irmão, no original aqui está dizendo, a palavra imaculado é uma pessoa que não se mistura com coisas imorais.
Ah, não, eu não vou, eu não quero, eu não vou aqui porque aqui é muita imoralidade. Não, eu não vou viver com essa pessoa aqui, conviver ou andar com ela, porque eu entendi de que é uma pessoa imoral. E por mais que eu tenha falado de Jesus, por mais que eu tenha deixado claro que eu sou um cristão, eu não quero. Então, irmão, alguém imaculado é uma pessoa que não se mistura com coisas imorais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quais são suas amizades, meu irmão? Quais são as nossas amizades? Aonde nós estamos gastando a nossa vida, o nosso tempo? O que nós estamos acessando? A quem nós estamos mantendo contato? Alguém imaculado é alguém que não se mistura com coisas imorais. E essa é uma realidade sua? Será que essa é uma realidade nossa? Vamos assim dizer, que todos nós estamos sujeitos aqui a errar, a falhar. Porque se você é alguém imaculado, então você é alguém que pode dizer aos céus: Senhor, Maranata, ora vem. Agora, se você é alguém que não é imaculado, é alguém que está se misturando com a imoralidade, está enfurnado na imoralidade, está enfurnado em imoralidade, é tudo, é pornografia, é adultério, é bebedice, é fofoca, é causar. Irmão, a Bíblia diz, o que Deus abomina é a dissensão entre irmãos. Irmão, uma das coisas mais sérias dentro do corpo de Cristo, é a questão da divisão. Sabe aquela pessoa imoral, que gosta de causar divisão, que gosta de colocar um contra o outro? Essa não deve ser a nossa realidade. A nossa realidade é imaculados, alguém que não se mistura com coisas imorais. Amém, irmão? E terceiro ponto, ele diz no texto: empenham-se para ser encontrado por ele irrepreensível. A palavra irrepreensível significa uma pessoa que não carrega falhas, uma pessoa que você olha para ela e não tem o que dizer. Irmão, deixa eu dizer algo aqui. O texto não está dizendo sobre perfeição. O texto não está falando que nós devemos ser perfeitos, e apesar de que esse é o nosso desafio, mas no mundo caído que vivemos, na natureza que luta contra o espírito, não é uma realidade. O que o texto está dizendo para nós é que, ao olharem para nós, ao olharem para alguém, você vai ver que aquela pessoa é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não tem pendência, é uma pessoa que, quando eu repreendo ela aceita com humildade, é uma pessoa exemplar. O texto está dizendo alguém irrepreensível, encontrado por ele irrepreensível. Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que reconhece as suas falhas, que reconhece que errou, que reconhece que precisa perdoar, que reconhece que precisa mudar. É isso que o texto está falando, irrepreensíveis. É quando um amigo olha para você e diz assim: olha, você é o único crente que eu conheço que não é igual aos outros. Você entendeu? É o seu amigo da faculdade que olha para você e fala assim: você é diferente dos crentes que tem aqui na faculdade. Porque aqui na faculdade, os crentes que eu conheço é assim, 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 assim. Você vai ver, é praticamente uma lista de moralidade. Mas quando olham para nós, quando olham para você, vão ver irrepreensividade. Se é que existe essa palavra. Fala assim: você é diferente. O teu chefe, seja lá quem for, o teu amigo, seu familiar, olha para você e fala assim: você é alguém irrepreensível, no sentido de que você é diferente. Eu vejo que você se esforça, eu vejo que quando você erra, você rapidamente reconhece que errou e já se conserta. Eu não tenho nada a dizer para você. Sabe, é alguém olhando para você no seu ambiente de trabalho e dizer assim: olha, todo mundo aqui eu posso falar, mas de você eu não tenho o que falar. Alguém já ouviu isso? Irmão, isso é o maior privilégio que um cristão pode ter diante da sociedade. É quando olham para nós e dizem assim: olha, apesar de eu não conviver com você, de eu não ser sua esposa, seu marido, porque dentro do relacionamento existe conflitos, existe problemas, mas
diante da sociedade, a nossa forma de viver, forma de falar, a forma que nós testemunhamos Cristo, eles olham para nós e falam assim: você é diferente. E é isso que Pedro está dizendo, irmãos. Seja encontrado por Ele. A palavra é indesculpáveis, né? Mas na NAA é irrepreensíveis. Vamos para o texto? E ele continua, verso 15: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. E as suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, aos quais os ignorantes estáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Então o que Pedro está falando aqui? Olha, o que eu estou dizendo para você, Paulo já escreveu. Vocês já sabem disso. Por mais que a linguagem de Paulo seja uma linguagem mais difícil, mas é a mesma coisa que eu estou falando, Paulo já falou. E essas pessoas aí que estão no meio de vocês, que distorcem a palavra para enganar vocês, estão se aproveitando disso. Mas não dê ouvido a ela. E ele continua. Portanto, vai lá, verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guarde-se para que não seja levado pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Pedro está dizendo, irmãos, ei, cuidado com esse povo que diz que é crente, que diz que é cristão, que diz que vai à igreja, que diz que pertence a Jesus. Cuidado com esse povo, porque esse povo, eles são um povo que distorcem. Não seja, ele diz, guarde-se para que não seja levado pelo erro que eles têm, dos que não têm princípios morais, ou seja, estão falando que é crente, mas são imorais. É o que Pedro está falando lá em cima. Eles são pessoas imorais, vivem na imoralidade. E ele diz, olha, diante disso não perca a sua firmeza, ou seja, continue firme, não perca o que vocês têm. E não caiam, não vacilem, não deixem seus pés tropeçarem, não vacilem. E ele continua no verso 18, a gente aqui finaliza. Ele diz, irmãos, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém. O que Pedro está falando, irmão? Cresça. Cresça na graça que foi te dada. Cresça no conhecimento de quem Deus é. Estude as Escrituras. Estude o que foi escrito. Conheça Jesus. E quando você olhar para alguém, você vai conseguir discernir. Quando você ouvir alguém, você vai discernir o que aquela pessoa está dizendo. Quando você olhar, quando você estiver diante de uma situação, você vai conseguir discernir aquilo. Nós muitas vezes não conseguimos discernir o que estamos vivendo, ouvindo. A gente está ouvindo coisas que não deveríamos ouvir, mas por falta de conhecimento das Escrituras, da graça que nos foi nos dada, a gente se perde, a gente dá ouvido para qualquer coisa. A gente aceita qualquer coisa. E Pedro está dizendo, irmão, cresça na graça. A vida do cristão não é uma vida de estagnação, irmão. É uma vida de crescimento espiritual. Crescer, crescer e crescer. Crescer na imagem de Jesus Cristo. Porque o texto diz, Ele virá. E o que Ele espera de nós? Que nós sejamos encontrados por Ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. Esse é o nosso desafio, igreja. Existe uma responsabilidade nossa, minha e sua, diária, de sermos cristãos que vivem em paz com Deus e em paz com os homens. Se existe pendência na sua vida, resolva, irmão. Porque não adianta clamar a volta de Jesus. Lembra que Jesus diz na oferta, se você souber que seu irmão tem algo contra você, você for ofertar, primeiro vá até ele. Ou traga a oferta, depois vá até ele. Porque se você não resolver, a tua oferta não é recebida.
Ele não está falando de dinheiro, ele está falando de vida, ele está falando de oração. Ele está falando para o homem, Paulo diz, se eu não me engano se é Paulo, é Pedro, não lembro agora, dizendo que se o homem não vive em boa comunhão com a esposa, até as suas orações não são respondidas. Então ter paz com o próximo é uma das nossas responsabilidades como cristão. Eu não consigo admitir e aceitar um crente dizer, não, olha, aqui acabou. Não, às vezes tem amizades que a gente vai se afastar mesmo, que a gente não vai querer conviver novamente, mas acabou por quê? Acabou porque você entende que aquela pessoa não mudou, você entende que aquela pessoa não nasceu de novo, que não é o momento, ou porque existe algo ainda. Que quando você se aproxima dela, você quer fazer uma análise do seu coração para ver se você está em paz? Se aproxime das pessoas que te feriram. Se aproxime. Tente conviver novamente. A sua mente já não consegue. Irmão, eu e a pastora, a gente viveu muitas coisas nessa vida. E quem está aqui antigo sabe disso. Apunhalados, feridos, abandonados. Agora, não guardamos ressentimento, mágoa, tristeza de ninguém, irmão, porque nós entendemos de que pessoas vão e vêm, de que pessoas vêm e vão, mas o Senhor está sempre conosco, que o Senhor é quem alavanca a nossa jornada, é quem abre os caminhos para a nossa vida, e de que com pessoas a gente aprende, a gente desprende, de que na nossa vida, irmão, não tem como viver uma vida de solidão, isolado. Relacionamento dá trabalho, fere, traz mágoas, mas é o que o Kleber, eu e o Kleber estava conversando, ouvindo uma mensagem de um dos líderes lá de Jesus Cop, ele falou sobre dores. Irmãos, quando ele diz assim, ele fala que, irmãos, Jesus ressurreto se apresenta para os discípulos e mostra as marcas. Então, se o nosso mestre, Senhor Jesus Cristo, ressurreto, com o corpo glorificado, fez questão, glorificado, mostrou as marcas elas fazem parte da nossa vida, irmão. Nós devemos olhar para as marcas que vivemos e não levar isso como uma desculpa, como algo que nos impede de avançar. Irmão, eu fui criado sem pai. Um pai abusava da minha mãe, um pai alcoólatra, um pai que batia, mas eu decidi ser um pai que eu não tive. Eu decidi, com a graça de Deus, se tornar um pai que eu não tive. Então, se eu fico me vitimizando a vida inteira, que eu sou assim porque eu vivi isso, não, irmão, o que você viveu, as marcas que você tem, não é para você se apegar a ela, não são muletas. Deus permitiu essas coisas para que você pudesse ser formado, para que você pudesse ser fortificado, para que quando você olhar para a sua vida lá na frente, você dizer, Senhor, obrigado, porque essas marcas aqui não me glorifica, glorifica o Senhor, porque se não fosse o Senhor na minha vida, onde eu estaria? Porque se não fosse o Senhor na minha história, onde eu estaria, Senhor? Então, Senhor, eu não tenho mágoa do pai, eu não tenho mágoa da mãe, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu sou alguém resolvido. E isso basta, Senhor. Então, quando eu estou diante daquele pai que eu tive que cuidar no momento dos seus últimos dias, um pai ausente, um pai que agredia a mãe, um pai que abandonou a gente, não existia ressentimento. Não existia ali dizendo, olha, você precisa resolver sua vida. Não tinha nada que me impedisse de cuidar do meu pai. Então, irmão, isso estou falando da minha vida, do que eu vivi. Quando eu encontro as pessoas que nos feriram, eu faço questão de abraçar, eu faço questão de beijar, eu faço questão de falar, mesmo que as pessoas às vezes se sintam envergonhadas, falam, não se sinta envergonhada não. Porque a minha história não dependia de você, é o Senhor que está comigo e isso basta. A minha história não depende de uma igreja cheia, lotada.
mas de um povo que Deus separou, de um povo que está disposto a viver as marcas de Cristo, como o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos que afrontavam o seu ministério, lá em Gálatas capítulo 6, eu acho que é verso 18 a 17, ele diz: olha, eu não quero dizer nada para vocês, mas olha para a minha vida, olha para que eu vivi, olha para o meu sofrimento, pois eu carrego as marcas de Cristo Jesus em mim, e isso basta. Então, irmãos, as marcas fazem parte da nossa história. Levanta a cabeça, avance, seja encontrado por Ele em paz, imaculado e irrepreensível. Para de dar desculpa, para de colocar desculpa na sua vida, no seu ministério. Eu não me envolvo mais porque eu fui ferido. Para! É tempo de se levantar como homem e mulher de Deus. É tempo de ser encontrado por Ele em paz, imaculados e irrepreensíveis, e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Você pode aplaudir o Senhor por isso?